Olá, sejam bem-vindos a mais uma livinha do almoço, número 88. Bom, como vai ficar gravado, eu já vou falando já algumas coisas para a gente poder ter o tempo mais bem aproveitado possível. Bom, eu vou abordar dois assuntos hoje, um sobre as máquinas e outro sobre o meu trabalho da rescisão e da formatação. São dois assuntos que eu vou abordar hoje para ficar esclarecido algumas coisas, algumas dúvidas que ficam, né, por causa de perguntas que são basicamente as que eu mais vejo. Bom, quanto à parte da cápsula do rejuvenescimento das máquinas, né, o que aconteceu foi o seguinte: eu sempre pergunto, quer dizer, sempre é uma maneira de dizer, mas eventualmente eu volto a pesquisar e a perguntar, e toda vez que eu pergunto sempre há uma resposta, não e às vezes imediata, mas sempre há uma resposta. E eu fiquei pensando se alguma daquelas máquinas que a gente já tinha recebido, se elas tinham mais alguma atribuição, se elas poderiam ser melhoradas no seu funcionamento, ou se a gente pudesse usar, né, melhor. Às vezes a gente não tem, né, a capacidade de usar aquilo ali na sua totalidade por falta de informação. Pois bem, a primeira coisa que eu falei foi da cápsula do rejuvenescimento, né, e dessas que a gente não programa, na verdade, a gente deixa funcionando naquele horário. A cápsula do rejuvenescimento, na verdade, ela não nos foi dada para que a gente possa acostumar o nosso corpo ao GNA, a esse código pelo qual fomos feitos. E, na verdade, a gente acaba não fazendo nenhuma programação, ela já funciona por si só. E o que a gente faz é começar esse funcionamento por tantos minutos, né, começando de tal horário. Normalmente é isso que a gente faz com a cápsula do rejuvenescimento e com a cabine dos nutrientes. Bom, e o pensamento foi esse, né? O pensamento foi se tinha alguma coisa que poderia acrescentar para melhorar. No dia seguinte eu recebi um vídeo de uma amiga contando uma coisa que eu já sei, mas eu nunca fiquei muito ligada nisso, quer dizer, não foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque era apenas uma informação. Eu sei que isso existe, mas para mim não acrescenta nada. Que são aquelas mortes forjadas, né? Quer dizer, você quando está diante de alguma situação, às vezes de perigo, muitas vezes você faz isso. E nos Estados Unidos isso é muito comum. Quais são os motivos que levam as pessoas a forjar isso? Um deles é não querer que o público veja idoso. Tem um certo desconforto de se mostrar assim, né, com a idade. Já que fez sucesso na juventude, não quer ficar visível na velhice. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é perseguição mesmo dos Illuminati, né, dos seres involutivos, que eles fazem o possível para saírem de cena. Porque enquanto eles são pessoas famosas, eles são muito assediados para servirem, obviamente, a eles, né, para que eles possam usufruir daquela popularidade, né, até para controle. E quem se envolveu com essa área, né, de hollywoodiana, dessa área muito visível, se não tomar cuidado, fica refém deles mesmo, né?
Muitos deles, inclusive, foram retirados de cena sem eles próprios pedirem, porque eles não fizeram o que tinham que fazer. Que essa área ela serve à pedofilia, ao satanismo, ao tráfico de órgãos, ao tráfico de entorpecentes. Então, eles têm que fazer essa divulgação, essa propagação. Então, a maioria desse povo está sempre envolvido com droga, porque eles obrigam o sujeito a ser vinculado aos entorpecentes, porque eles vivem também desse tipo de comércio, né? Bom, enfim, a gente vê isso, não precisa nem ser muito ilustrado, nem precisa ser muito inteligente para perceber que esse povo todinho, né, que entra nesse universo, é muito raro conseguir surfar ali dentro sem se prostituir. Prostituir em todos os sentidos. Vendem a alma legal para poder ter notoriedade. Vai se ver muita coisa pela frente, aí vão ser reveladas muitas coisas que as pessoas vão ficar bastante boquiabertas, mas para mim isso não é novidade nenhuma. Isso já tem muito tempo que eu já sei. E para mim não interessa muito essa história, porque isso é uma história que faz parte do subjugo dos seres evolutivos. Eu não dou ibope para eles de jeito nenhum. Então essas pessoas fazem essa saída de cena, forjando morte, aos montes, aos montes. E aí eu recebi o vídeo que o Donald Trump está fazendo lá o comício dele, e lá atrás tem um monte de gente que todo mundo pensa que está morto. Não sei dizer se todos eles são realmente eles próprios, ou são pessoas muito parecidas, que envelheceram e por serem muito parecidas com os seus ídolos e tal, e acabaram se tornando meio que representação deles. Também tem isso, tá? Então tem um pouco de tudo. E o que me chamou a atenção é que o pessoal todo lá de trás era tudo idoso. Pouquíssimos jovens estavam lá atrás. Todo mundo que estava lá atrás era todo mundo com 70, 80 anos, 60 anos. Achei interessante. Me passaram esse vídeo e eu sabia disso, As pessoas não sabem de nada, são enganadas a vida inteira. Mas quem sabe dessas coisas apenas constata, E aí eu liguei um fato ao outro. Eu falei, eu pedi a respeito, do que poderia a máquina fazer mais, e fazer melhor. De repente chega um vídeo desse, em que eu sei que as pessoas ficam muito, muito, muito tristes, porque viveram o auge da sua fama, como jovens, e de repente a idade vem chegando, as rugas vêm chegando, as condições menores do corpo vão chegando. Daí, quando eu vi esse vídeo, quer dizer, na verdade o foco não era nem a questão de forjar morte. Isso era secundário. Achei apenas ilustrativo, Mas o que ficou por trás disso aí foi o seguinte: engraçado, a gente tem a cápsula do rejuvenescimento, e o que tem acontecido mais visível é as pessoas ficarem com o cabelo escuro, como eu fiquei também, e parei com a cápsula do rejuvenescimento, que eu não queria ficar com o cabelo do Pepeu Gomes, O cabelo começou a ficar totalmente mesclado de cinza, branco, preto, parecia a cabeça do torcedor do Botafogo. Eu, como boa flamenguista, Eu falei, não, tem mais coisa aí. E tinha, na verdade. E tinha. Daí veio a resposta. Aí já veio a resposta telepaticamente. Que eles só respondem quando você pergunta. Isso é um código de procedimento. Isso é um protocolo que eu sigo à risca, desde sempre, desde que eu conheço eles. E
Como eu perguntei sobre essa questão da cápsula do rejuvenescimento, eles disseram o seguinte: a princípio, para nós nos acostumarmos e aprendermos sobre a cápsula do rejuvenescimento, coloca-se num horário, né? Geralmente o pessoal coloca 3 horas da manhã ou 3h45, né? 15 minutos, né? Às vezes meia hora. Eu já fiz por 1 hora só para ver o que dava. Mais de 1 hora é uma canseira só, né? O corpo fica fatigado. E eles disseram que para cada pessoa existe um ritmo de, a palavra não é restauração, mas de recuperação da jovialidade, que envolve muito a capacidade daquele corpo absorver ou ficar em condições de poder acelerar esse processo de rejuvenescimento, que eu achei realmente plausível, né, o que foi falado. Perguntei, respondeu. Falei, mas como é que se soluciona isso, né? Como é que a gente vai saber? E eles disseram que era fácil. Não, é uma coisa objetiva, né? Que quando fizer a programação da cápsula do rejuvenescimento, vai se colocar nessa programação, né? Eu acesso e aciono a cápsula do rejuvenescimento na minha direção para que exerça, né, a sua função. Não bota-se velocidade, tá? A gente nas outras máquinas coloca modo lento, modo normal, modo turbo. Não é para fazer assim. Que exerça a sua função velocidade adequada ao meu biotipo. Quer dizer, ninguém vai fazer nenhuma regência sobre isso, porque a gente não sabe como é que nosso corpo reage, mas que seja adequada, né, ao meu biotipo, né, em relação à velocidade de rejuvenescimento. Então, o que a gente faz? A gente coloca, eu acesso e aciono a cápsula do rejuvenescimento na minha direção, né, para exercer a sua função na velocidade adequada, compatível, segura para rejuvenescimento segundo o meu biotipo. Basta isso, né? Você está estabelecendo uma condição para que aquela cápsula não faça nenhuma aceleração, nenhuma velocidade que o seu corpo não comporte. Você condiciona isso. E coloca lá, eu vou colocar essa madrugada só para fazer um teste durante 15 minutos. Por quê? Porque se você tem capacidade de uma absorção, de uma velocidade de rejuvenescimento maior, em 15 minutos isso dá conta. Não é colocando muito tempo, como a gente estava fazendo meia hora, 1 hora, porque não é isso que vai fazer isso ser rápido. Não é o tempo, não é ficar meia hora, né, 1 hora, que a gente estava fazendo até assim. Né, algumas pessoas estavam fazendo meia hora, né, fazendo 1 hora. Não é isso. É a velocidade, né, em relação à sua capacidade de poder absorver isso. Seu corpo tem um parâmetro que a gente não pode violar. E esse parâmetro a gente não sabe, mas a máquina vai conseguir saber. Vai dar a velocidade compatível. E aí vocês vão começar a perceber que a coisa não vai ser só o cabelo escurecer e coisas outras que externamente acontecem, mas vão começar a acelerar o processo de rejuvenescimento até para ajudar na cura das doenças, que são muitas vezes doenças ligadas à idade.
várias doenças que são ligadas à idade, né? As células cansadas, né, que a gente diz, vão ser beneficiadas pela essa cápsula do rejuvenescimento, que não vai ser só usada para a estética da coisa, né? Para a gente se sentir mais jovem, mais cheio de vigor. Não, é para ajudar também aquelas doenças que se instalam a partir da idade, como doenças oculares, como doenças de articulações, como doenças de coração, de circulação, né? de musculares, de ossos, né? Doenças degenerativas, né? Como osteoporose, essas doenças que a gente percebe que elas ficam muito mais incidentes quando você está com as suas células com menos energia, porque envelhecer é multiplicar célula perdendo energia, e a gente não foi criado assim. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus para sermos diplomatas do universo, e uma das prerrogativas desse GNA, que é o nosso código verdadeiro, era não envelhecer. Ou seja, a multiplicação celular se dava sem perda de energia celular. Se não perde energia, não envelhece. Envelhecimento se dá por perda de energia, isso é um programa. Então, o que a gente vai fazer com a cápsula do rejuvenescimento é fazer com que o nosso corpo, ao rejuvenescer na velocidade que ele consegue fazer isso, né, a máquina que vai decidir, nós possamos ajudar aquelas doenças que estão muito ligadas à velhice ou às células que eu chamo cansadas, e que poderão contribuir muito, né, para a melhoria. Então, quando for fazer qualquer programação para doença de qualquer pessoa, quando você direcionar para essas pessoas ou para si mesma e que estiver dentro dessa faixa considerada do envelhecimento, né, que eu considero assim, a partir dos 35 anos, 40 anos, já começa a uma decadência grande de perda de energia, né? Não é que antes não tenha, não, mas é bem menos preocupante. Então, 35 para 40 anos já começa a haver uma certa tendência a doenças que começam a acontecer com perdas de energia celular, que é o envelhecimento. Então, vocês fizerem programação para si próprios ou para terceiros, até para bichinhos, tá? Vocês coloquem a cápsula do rejuvenescimento nesses moldes. Não precisa se preocupar em ficar anotando nada, porque quando acabar a live eu vou colocar as programações na página, tá? Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu vou ver lá, vou olhar direitinho para ver se tem alguma coisa para acrescentar, porque às vezes a gente fica falando online e acaba esquecendo, né? Algumas situações que podem serem até incluídas ali na programação. Então, não se preocupem em ficar anotando nada, porque eu vou colocar a programação para a cápsula do rejuvenescimento, sugerindo, quando se fizer para doenças de pessoas, né? Doenças é o que interessa, né? Porque a cápsula do rejuvenescimento, ao ajudar as células, vai estar ajudando na questão da doença. Então, nos outros temas, não precisa colocar a cápsula do rejuvenescimento junto com a programação. Você faz separado de madrugada, enfim, é outra história. Mas se for para doença, aí você junta essa programação, né, quando estiver fazendo já o diagnóstico correto. Não é juntar quando estiver fazendo o scanner. Aquele pacote do scanner é para diagnóstico. Não é isso. Quando você for fazer uma programação já definido já o seu diagnóstico, você colocar junto no pacote, né? Então vai colocar a máquina da cura, vai colocar a cama fotoelétrica e vai colocar a cápsula do rejuvenescimento, né? Naqueles moldes que eu acabei de dizer, né? E que vou postar
na página da Máquina da Cura, para vocês terem mais ou menos o norte na hora de fazer a programação para si próprios e para outros. Porque muitas vezes, né, as pessoas falam a respeito de eu estou com artrite, eu estou com isso, melhorou, mas pelo fato da pessoa ser idosa e pelo fato da pessoa ter uma série de dificuldades, aquilo tem uma tendência a voltar. Né? Aquilo some, mas não é momentâneo, né? Não é a cura total. A cura total é você não perder energia das suas células para não fazer mais dificuldades de articulação, por exemplo. Então eu acho que isso fica mais completo para você fazer uma cura inteira de pessoas acima de 35, 40 anos, dependendo do quadro também físico da pessoa. Quando você perceber que são doenças que estão muito associadas a doenças de idade, né? Tem gente que tem osteoporose muito cedo na vida, né? Aí você já começa já acoplar essa cápsula do rejuvenescimento com a programação como um todo. Faz parte, assim, né, do pacote. Máquina da Cura, cama fotoelétrica e cápsula do rejuvenescimento. Que agora eu vi mais a função dela do que na própria estética, né? Quando começou a ficar meu cabelo preto, eu falei, cara, não vou cantar por aí, não vou fazer nada de especial. Deixa meu cabelo branquinho que eu gosto. Bom, então é isso, né? Essa questão do rejuvenescimento, ela está associada a você dar à máquina, a cápsula do rejuvenescimento, essa ordem de que ela vai atuar na velocidade que é compatível com a sua capacidade de rejuvenescer rapidamente. Acho que seria até o termo mais adequado. Eu vou estudar antes de postar na página a sugestão, eu vou estudar bem as palavras melhores para colocar ali, para ficar a coisa bem clara, e a cápsula do rejuvenescimento fazer o que está sendo falado ali. É bom a gente saber sempre sobre as palavras, né, que tem que ser ditas. Bom, isso é a questão da cápsula do rejuvenescimento, que acho que, né, ficou bem claro. A importância dela, que não é só estética, né, mas mais do que nunca ajudar as doenças a se reverterem. Porque uma grande parte das pessoas que ficam doentes, elas ficam doentes pela idade avançada, né, e a dificuldade do corpo, né, se recuperar por causa do avanço da idade. Então tem que haver ali um paralelo de rejuvenescimento para que isso solucione de vez, né, que fique definitivamente solucionado. Bom, agora vamos passar para a segunda questão, que é da máquina da cura. Tá? Bom, para a máquina da cura eu tenho que dar uma explicação, é a seguinte. A máquina da cura faz sucção, todo mundo sabe disso. A máquina da cura não pode ser usada por grávidas, todo mundo sabe disso. Né? A máquina da cura não pode ser usada em modo tubo se a pessoa estiver muito fraca, salvo se a pessoa estiver no perigo da morte. Aí não tem como ficar escolhendo nada, é 24 horas modo tubo e ponto. Né? Aí ali não tem jeito. Né? Mas a pessoa está em estado apenas grave, não está em estado crítico, né? Dá para fazer uma coisa mais normal, né? Em menos tempo, 2 vezes por dia, né? Ou em modo turbo 2 vezes por dia, dá para fazer uma composição legal assim. Né? Isso todo mundo já sabe, que a gente já passou por essa etapa de aprendizado. Mas tem um negócio interessante, quando chegou o scanner, eu não paro, né? Aquilo vem, eu digo, vamos lá, né? Isso aí é apenas mais uma vírgula na história ali, tem mais coisa. A frase ainda não acabou. Aí eu fiquei assim, mas a máquina da cura não é possível que só faça isso. Né? Só faça isso. O scanner foi a última coisa que foi falada, né? Para fazer o diagnóstico e tal. Aí eu parei e falei assim, o scanner faz o diagnóstico, né? Sugere, né? Por ondas, né, alfanuméricos na cabeça até do médico, já aconteceu, já me
mandaram relatos a respeito do médico dizer, pera lá, eu vou fazer outros exames que eu tenho impressão, aquela coisa da impressão, de que a coisa não é bem assim. É outra coisa. E mudou o diagnóstico e fez o tratamento correto, né? Então o scanner é excelente para poder pontuar, né, aquilo que está tendo a consequência, né? Quer dizer, tudo que o scanner está fazendo é identificar a consequência, identificar a manifestação de uma causa que a gente não sabe qual é, ou às vezes a gente tem uma ideia do que seja, ou às vezes a gente não tem ideia nenhuma do que seja, né? Porque às vezes aparece a causa, né? A causa aparece, que é onde a gente vai combater o problema, né? A gente vai fazer ali a programação combatendo a causa, primeiro combatendo a causa para depois falar sobre a doença. A doença é consequência, é a manifestação de algo que está torto pela causa, que pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser genética, né? Pode ser um monte de coisa. Pode ser... A gente já trabalhou isso também, a gente já passou por essa etapa também, de saber quais são as causas prováveis de tudo aquilo que nos manifesta as dificuldades da vida, sejam na ordem, né, física, seja na ordem espiritual, seja na ordem emocional, seja na ordem kármica, genética, né, que a gente chama, né, de alguma coisa de punição, né? E baseada nessa busca das causas, a gente acaba chegando muito perto da reversão daquele problema, que é a manifestação daquela causa que a gente identifica, né? Que a gente pode até falar de coisas que a gente não tem muita certeza se é, mas a gente coloca lá no pacote como, né, genéticas ancestrais, como genéticas kármicas, né, que a gente não sabe o que a gente andou pedindo, quem está preso à roda de Sansara, ao contrato kármico. Quem não está, não precisa se preocupar com isso, não. Mas quem está preso na roda de Sansara, no contrato kármico, tem que botar isso mesmo na programação, porque você não sabe o que você andou pedindo dentro do contrato kármico em relação à doença, né? Que aquela doença aconteça na sua vida, né, por causa de uma situação que aconteceu lá há 2000 anos atrás. Entende tudo um pouco, né? Que é aquela coisa do caminho da dor. Que eles querem mais é que você fique lá se sentindo culpado. Então, nós andamos mais um pouco em relação a essa questão do scanner, que está tendo um resultado ótimo, né? Está tendo imediatamente diagnósticos, está tendo reversão de uma série de coisas. Muito bom. Mas daí eu fiquei pensando, o scanner, ele mapeia as consequências, mapeia o diagnóstico que é a consequência, que é a doença, que é onde está manifestando um problema que você não sabe aonde é que é. Que o médico está te virando do lado do avesso e não encontra onde é que está a doença, porque a causa ele não vai encontrar, ele só vai encontrar a manifestação, né? E a medicina só cuida da manifestação, só cuida da ponta de lá, do final da história. Por isso que a medicina falha tanto, né, na hora de resolver um assunto. A pessoa geralmente, quando resolve um assunto na medicina, ela está emparelhado com algum tipo de atendimento, ou espiritual, ou psíquico, ou emocional, ou de algum tipo de atividade que trabalha com a causa, que aí facilita para o médico lá, né, a cura. E ele fica jurando que foi a cirurgia dele que curou, jurando que foi o remédio que ele deu que curou, e não é nada disso. A causa foi eliminada, né, por um trabalho que está sendo feito, ou espiritual, ou terapêutico, holístico, ou qualquer coisa, né? E geralmente a pessoa, quando joga as fichas totalmente na parte da medicina, as chances de reversão daquele quadro são muito baixas, né? Muito baixas. Tanto é que eu tenho relatos e relatos de pessoas que disseram: a minha filha, ou meu marido, ou sei mais quem lá, estava desenganado, o médico mandou levar para casa para morrer em casa, e ela botou as máquinas e a pessoa está em alta dentro de casa, né? Não foi um relato só. Muita gente não quer se expor, manda para mim por e-mail.
Ou então quando já tem algum trabalho feito comigo, né? Tem um acesso pelo WhatsApp que eu deixo aberto e a pessoa faz o relato ali do que aconteceu. Então, né, eu já vi muito médico dizer, eu fiz um milagre aqui e tal, aquela coisa se curou. Bom, a medicina, né, como a gente conhece, ainda tem que andar muito para frente para ficar mais ou menos. Por enquanto está um desastre total. Se a pessoa não for para se a pessoa não for a um atendimento médico com uma retaguarda espiritual, emocional, né, de alguma terapia holística, alguma coisa para eliminar a causa, não vai conseguir nada com a medicina. A medicina não tem... Tem até médico que fica envergonhado, mas acaba até revelando, né? Já vi médico ir para a internet e dizer: a oração cura os doentes. Já vi muito doente meu sendo curado porque ele estava com fé, com confiança e orando. Mas o cara até dizendo assim: eu nem sei muito bem se a minha medicina curou o cara. Pelo menos teve essa coragem, né, de dizer, mas os médicos não têm essa coragem de dizer. Eles ficam muito incomodados com isso. E muitos deles ficam muito sem saber o que dizer, porque quando eles desenganam um paciente, que eles estão dizendo que não tem jeito, que vai morrer, e depois o cidadão recebe alta e vai para casa, eles atribuem isso a um milagre, quer dizer, não está nas minhas mãos, tá? Deus é que fez assim. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com um trabalho que foi feito, né, com muita competência, né, por alguém, né, ali que correu e conseguiu, né, reverter a situação. Aí cada um lança aquilo que sabe, né, aquilo que tem para oferecer. Tem uns que têm um tipo de terapia holística, tem outros que fazem um tipo de emissão de energia, tem outros que fazem as máquinas, cada um faz um jeitão próprio para poder reverter uma coisa que a medicina já jogou a toalha. Aí o cara vai e diz que é milagre. E eu digo que milagre é algo que a gente não tem como admitir. Milagre para mim é algo que a gente não tem como admitir que foi feito de outro jeito. Para mim isso é milagre. Bom, fiquei pensando sobre isso, né, sobre essa questão da máquina da cura e as suas possibilidades. Daí veio a seguinte situação na minha cabeça. A gente está dentro de uma rede, né, de Matrix. Essa rede de Matrix, ela impõe uma série de coisas, de fatos, de pessoas, de eventos, de traumas, enfim, de obstáculos e tal. Essas coisas todas que a gente, né, vivencia com os 5 sentidos, quando você consegue aprender sobre aquilo, concluir, tirar uma lição, enfim, fazer um the end naquilo ali, né? Entendi, a ficha caiu, aquilo vai para o arquivo da sabedoria, ou seja, expandiu minha consciência, eu comecei a perceber mais ainda o universo do que eu estava percebendo antes, né? Aprendi sobre o assunto, acabou, aquilo não vai mais acontecer para você, aquilo vai ficar sem precisar te encontrar, porque você já arquivou já o assunto aprendido, acabou. Se você não aprende sobre aquele assunto, se aquilo está te provocando e você está ali no embate de não querer ver, ou então está brigando, ou então está julgando aquilo ali, fica julgando para afastar aquilo de você, aquilo vai insistentemente ficar voltando à sua vida quantas vezes for necessário até você entender, né, concluir, aprender sobre aquilo e arquivar lá no arquivo da sabedoria, e expandir sua consciência e tirar um proveito daquilo. Então as pessoas não sabem, não percebem, que são muitos acontecimentos, que muitas vezes um evento, uma fala da vovó, da titia, da madrinha, da professora, do vizinho, do papai, da mamãe, do irmão mais velho, alguma coisa que possa ter dito, uma frase infeliz numa hora infeliz, quando se é criança, às vezes aquilo se registra dentro daquela pessoa
e aquilo se torna a causa de todo o infortúnio dela, de tudo aquilo que vem acontecendo e que ela não percebe, porque ela bota a culpa na sorte. Eu não tenho sorte, isso deve ser macumba, isso é mal olhado do vizinho, isso não sei o quê, mas o que é mesmo não entendeu. Ela está sendo regida pelo manual de funcionamento de derrota. Então, por exemplo, se alguém diz assim para ela desde muito cedo: olha, você é uma besta quadrada, tu não vai conseguir nada na vida, tu é infeliz e você não tem nenhum merecimento. Ela escutou isso de uma referência. Ele é criança, escutou isso de uma referência de papai, de mamãe, da madrinha, ou do irmão mais velho, alguém que ela entende como sendo o mito, ela internaliza como verdade e aquela cartilha segue adiante, regendo a vida dela. Então tudo que ela for fazer na vida dela vai ser sabotado. Por quê? Porque ela não pode contrariar aquilo que ela acreditou. Que ela não é uma besta quadrada, ela não vai conseguir nada na vida, ela não vai ser feliz, ela não vai concretizar nenhum sonho, ela não tem merecimento e aquilo vai que vai, ladeira abaixo. E ela não lembra que vovó, titio, dona Marocas, ou sei lá quem, falou uma besteira dessa numa frase infeliz, numa hora infeliz, e aquela criança internalizou aquilo e virou um manual de funcionamento na vida dela. Isso é uma questão. Que é a causa de algo que não está sendo lembrado, é algo que foi esquecido. Ele está ali, foi esquecido, e está numa memória bem remota e você não consegue ter acesso àquilo ali. Não chega a ser um trauma, mas rege a tua vida como se trauma fosse. Eu já trabalhei muita gente com trauma que eu digo é trauma mesmo. Trauma de abuso sexual, trauma de violência, das mais variadas, trauma da pessoa lembrar que a mãe tentou enforcar ela no berço. Trauma, sim, de algo que a pessoa vive, mas bota na caixa preta porque não quer lembrar. É diferente de você ter esquecido porque foi num momento remoto da tua vida. Um momento muito antiguinho da sua vida e a lembrança fica bem lá atrás. Eu estou falando de caixa preta agora. Aquela que é o trauma que encapsula, vai encapsular e dá lá. Essa encapsulada, ele pode ser dessa vida e pode ser de outras também. Pode ser de outras vidas. Você pode trazer essa cápsula da caixa preta de outras vidas também, porque o seu corpo etérico, quando ele está mal resolvido de outras vidas, ele vem com todas as nhacas de lá. Já contei vários casos aqui a respeito disso. Então, como é que a gente pode usar a máquina da cura para solucionar esses problemas, que já não é mais o scanner escaneando o diagnóstico, que é a consequência, mas a máquina da cura buscando a causa de coisas que nós esquecemos e de coisas que não queremos lembrar, que é diferente uma coisa da outra. E quando a gente não quer lembrar, a gente se dissocia, como abuso sexual, como traumas de tentativa de matar e coisas do tipo, que às vezes vem até da barriga da mãe. Eu já atendi pessoas que descobriram através do meu trabalho que elas quase foram abortadas, porque a mãe tentou, tomando remédio, abortar. Então ela vem com um sentimento horrível de rejeição e ela não sabe onde é que está aquilo. Aquilo estava na barriga da mãe, que ela lá estava tentando tirar a força, tomando os remédios abortivos. Isso fica, chama-se memória mnêmica, que antigamente, pelo menos, se falava nesse nome. Não sei se hoje em dia se fala, mas antigamente era esse nome que se dava, que era o bebê absorvendo os impactos emocionais daquela mãe. Aí fica regendo a tua vida também. Então são essas situações traumáticas e as situações
que não lembramos porque é muito, muito, muito antiguinha, né? Muito lá, não lembro, né? Se aconteceu, era muito criança e tal. Ela não está encapsulada, mas também não está fácil de ser resgatada por ser uma memória bem antiga. Agora, a que está encapsulada de outras vidas ou de vida atual, que são traumáticas, elas precisam ser sugadas, porque muitas vezes você vem com um problema grave, ou de doença, ou de comportamento, ou de sina, ou de escrita, por causa desse trauma. Aquele atendimento que eu contei para vocês da moça esquizofrênica, né, que ela estava com esse estado de esquizofrenia, falando frases que não tinham a ver com a atualidade, com a realidade. Aquela encarnação estava solta, porque esquizofrenia é encarnação solta, relatando um trauma de outras vidas. Por que isso veio à tona? Porque ela, dentro da faculdade, sofreu uma tentativa de violência sexual. Aquilo subiu. A encarnação veio para frente e a fala do trauma começou a ser falado. Então, o trauma, quando ele abre a qualquer momento, e pode ser algo de outras vidas, causando até uma esquizofrenia, como causou nessa moça. Quando eu arquivei a encarnação dela, ela se curou imediatamente, se curou na mesma hora. Eu só soube depois, porque eu estava com pressa, saí correndo ali, mas quando eu voltei na semana seguinte, né, quando ela voltou, na verdade, na semana seguinte, que eu atendia todos os dias, menos domingo, ela estava completamente curada. E a irmã falou, ela saiu daqui curada. Eu falei, pois é, então a minha tese do arquivamento da encarnação é uma tese verdadeira, real, de uma pessoa com tarja preta, 10 anos de esquizofrenia, falando a mesma frase o tempo todo. Hoje em dia tem uma vida normal, né? Acredito que tenha, porque ela ficou curada, reabriu faculdade, enfim. E foi na faculdade que detonou todo o trauma de outras vidas. Isso acontece direto. As pessoas não sabem tratar, vai para psiquiatra, ele dopa você até não poder mais, aí piora cada vez mais a situação, porque você desencarna, fica preso na colônia, vai lá para a colônia, eles doutrinam você para voltar e fica esse inferno, né, eternamente. Então, como é que a gente pode fazer uma programação da máquina da cura para que ela possa nos ajudar a buscar essas memórias esquecidas e essas memórias traumáticas? Para quê? Para muitas vezes curar situações financeiras, situações comportamentais, situações de doença e coisas outras, né? Situações espirituais que estejam ali na pessoa e que ninguém consegue saber onde é que está a causa. Que já reviraram do lado do avesso e não conseguiram descobrir onde é que está esse troço. Às vezes está em outras vidas, às vezes está numa memória de dentro da barriga da mãe. Eu já pergunto logo como é que foi o seu nascimento, sua mãe queria que você nascesse. Essas perguntas são muito importantes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma programação, eu ainda não alinhavei bem essa programação, não. Mas quando eu for botar na página da Máquina da Cura, vai estar ela definitiva ali para vocês poderem fazer também, né, essa programação quando for trabalhar qualquer assunto, né, que a Máquina da Cura sugue, né, todas as memórias traumáticas de todas as minhas vidas, inclusive na vida atual, e todas as... E todos os eventos que trouxeram uma ideia, que instalaram uma ideia distorcida sobre mim mesmo. Por que eu faço assim? Porque quando você escuta de que você é burra, você não vai ter jeito de aprender nada, você não vai conseguir aprender nada, porque a sua cabeça vai sabotar você aprender as coisas. Você não vai conseguir passar num concurso, porque na hora que você sentar para fazer uma prova, vai dar um branco e você não vai conseguir. Por quê? Porque o cérebro vai obedecer. Isso é uma hipnose.
o seu cérebro vai obedecer àquela premissa que você acreditou de que você era burra. E você tem que desprogramar isso. Então, na verdade, né, uma crença, né, distorcida sobre si mesma. Eu vou fazer o palavreado mais adequado para fazer essa programação. Eu tenho que pensar direitinho para colocar as palavras corretas, para quando vocês fizerem qualquer programação, para qualquer tema, colocar isso, para que sugue todas essas coisas, que pode ser que seja ali que esteja travando a cura de qualquer coisa da sua vida. Seja emocional, seja espiritual, seja material e seja física. Né? Não tinha aquela moça né, que foi trazida para mim com uma cardiopatia, um problema grave no coração, o Dr. Scher, que era o melhor cardiologista da época, não conseguia achar o que era, e tome-lhe de remédio, tome-lhe de remédio. E quando ela veio para mim, a pedido de uma amiga em comum, eu vi que tinha uma adaga enterrada no peito dela. Né? Uma adaga que ela trouxe no corpo etérico de outras vidas. Ela morreu porque o marido enterrou uma adaga quando ela dormiu. Exatamente no peito. Ela estava dormindo com a barriga para cima, ele esperou ela dormir e enterrou. Ela morreu, do outro lado ela viu que tinha sido o marido que tinha matado, tomou um susto pela morte e pela traição, jurou vingança, e quando você jura vingança e não resolve o assunto vem contigo. O assunto vem com você. Que é uma coisa que eu vou acrescentar também na hora da máquina da cura sugar, né? Sugar todos os traumas e assuntos não resolvidos de todas as vidas. Para você não vir trazendo no seu corpo etérico essa lixarada. Né? Porque é uma lixarada. Que as pessoas nem têm ideia. Porque eu já vi agarrado no campo etérico da pessoa. Tanto é que eu falei para ela, olha, ela falou assim para mim, ela tomou um susto, que ela falou assim, é por isso que eu não durmo. Antes do meu marido, eu sou casada há 25 anos e nunca dormi antes do meu marido dormir. Eu falei, deve ser, você está trazendo um trauma que se eu dormir eu morro, né? Se eu dormir antes do cara eu morro. Eu só não disse para ela que o marido era o tal, né, que tinha matado ela na outra vida, porque eu não queria uma confusão conjugal ali. A ideia era, ela também não me perguntou, eu também não posso mentir, mas ela obviamente não me perguntou, para mim foi um alívio. Mas eu sabia que tinha sido ele, o mesmo. Tanto é que quando eu perguntei para ela, seu problema é simples, você quer tirar essa adaga, quer liberar o seu marido daquela vida lá e perdoar ele? Ela falou, eu quero me curar de tudo isso. Ela falou assim, então você fale que você está libertando, porque na verdade estava libertando o atual também, né? De toda essa vingança, de toda essa raiva, esse ódio, essa decepção. Ela foi falando, né? Eu falei, fale com o coração, fale com vontade de libertá-lo. Ela fez lá, recitou lá o que tinha que recitar. Eu falei, agora quer tirar a adaga? Ela falou, como é que faz isso? Eu falei, é só você deixar. Quando ela falou, quando ela falou, deixo, aí eu cheguei com a mão perto, sem tocar nela, e puxei. Quando eu puxei, ela gritou. Ela sentiu a lâmina cortar a pele dela, de tão entranhada que estava no corpo físico dela. Estava quase materializando, por isso é que estava dando aquele estrago no coração dela. Depois eu soube, através dessa amiga comum, que ela estava ótima, que ela estava... porque não havia diagnóstico, o Dr. Scher não conseguia diagnosticar a moça, essa senhora, né? Ela tinha uns 50 anos ou mais. Não conseguia, não tinha diagnóstico, só estava na tentativa dos medicamentos, que eles fazem isso mesmo, eles ficarem dando tiro para tudo quanto é lado. Aí ela parou com os remédios aos poucos, né? Foi falando que não estava sentindo mais nada, eles foram fazendo exame, provavelmente isso detectou que não precisava mais, ela ficou curada. E essa minha amiga taróloga falou para mim, olha, ela já está bem e tal, foi ótimo. Ela assistiu, inclusive, o trabalho, né? O trabalho demorou exatos, acho que meia hora, não passou disso. Eu estava com um compromisso, então eu passei rápido no consultório dessa minha amiga taróloga para atender essa senhora e atendi de graça, porque atendimento era espiritual. E isso tudo foi solucionado.
até porque essa amiga taróloga estava do lado também, e trabalho terapêutico eu não fico deixando ninguém do meu lado assistir. Se a pessoa quiser que alguém participe de um trabalho terapêutico que eu faço, fique à vontade, mas eu não boto ninguém do meu lado para assistir o trabalho que eu faço. A pessoa que está, né, fazendo ali o trabalho, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem todo um direito de querer alguém por perto, de não se sentir à vontade, ter medo, sei lá. Mas do meu lado não fica ninguém apreciando nada disso. Então, como essa moça não era amiga dela, era apenas cliente de tarô, eu falei para ela, essa minha amiga de taróloga era minha amiga, eu falei, não, se você for ficar, é trabalho espiritual. E ela queria ver, né, como é que aquilo acontecia. Foi rápido. Na hora a gente estava com a situação resolvida. Então isso é para exemplificar que muitas vezes um problema que está se arrastando, como dessa senhora, há tanto tempo, estava lá atrás. Lá atrás. Ah, mas não precisa fazer regressão, não precisa ir para um médium para querer saber o que foi, o que não foi, porque está arriscado de ficar falando bobagem, que nada a ver, né? Botar na cabeça da pessoa ter culpas e outras coisas mais, como eu já vi muita gente vir parar em gente que não tem juízo e fica falando bobagem só para dizer que está fazendo alguma coisa, preenchendo o silêncio, como eu falo. Aí fala umas abobrinhas, a pessoa não tem como comprovar, acredita. Então eu, por experiência, eu comecei a perceber, né, durante muito tempo, né, fazendo muitos atendimentos, tanto espirituais quanto terapêuticos, que tem gente que traz, e é uma coisa que ele nem sabe, ele nem tem ideia, né, de que aquilo faz parte de algo para resolver, porque é uma causa muito bem encapsulada, bem escondida, que não aparece mesmo. Então, o processo de fazer a programação da máquina da cura é também, né, buscar, né, tudo isso que está ou escondido, encapsulado na caixa preta, como eu chamo, de outras vidas e de vida atual, que também envolve a própria gestação, ou situações esquecidas, né, de tão remotas que foram vividas. Então faz-se uma programação e depois entra-se com a continuação do pedido de sucção para sugar, né, tudo aquilo que está causando, né, a doença, o câncer, a osteoporose, não sei o quê, aí vai incluindo. Primeiro bota as causas todas, que podem ser incluídas, mais essas duas. E depois bota as doenças que estão manifestadas ali. Se colocar o scanner numa programação em paralelo, você tem uma programação completa para fazer um grande mapeamento em qualquer situação que você esteja vivendo. Vai fazer uma grande busca, né? Vai fazer uma busca em tudo, né? Vai mapear tudo, vai fazer um passeio em cima de todas as possibilidades. E aí, o tempo, né? O tempo pode ser 2 vezes por dia, já que vai se envolver também com a própria doença, né? Você está fazendo as causas, mas também está colocando ali as consequências que são as doenças. Então coloca 2 vezes por dia, 15 minutos, pode botar modo turbo, sem problema nenhum. E até porque eu acho que o modo turbo vai fazer com que aquilo ali saia rápido de você, né? Porque aquilo ali são registros, e são registros alfanuméricos. Então, se você continuar fazendo um detox dentro de você desses registros, cada vez mais você vai se depurando e limpando, para aquilo não ser mais uma influência na sua vida em qualquer momento. Isso é uma forma da gente poder garantir que isso não se repetirá, né? Que isso não vai se tornar de novo um problema. Tem que vai lá na causa para eliminar a causa. E fazendo essa programação completa da máquina da cura, fazendo a cama fotoelétrica para restaurar o que tem que restaurar ali dos tecidos, e, se for um problema profissional, restaurar a sua vida profissional, restaurar a sua vida. E aí completa
Se for doença, completa com a cápsula do rejuvenescimento, que só entra para isso. Ela só entra nesse pacote se for doença. Se não for doença, para ali na cama fotoelétrica. Espiritual, material, emocional, para ali na cama fotoelétrica, que você vai restaurar teu lado emocional, o teu lado material, o teu lado espiritual. E acrescenta a cápsula do rejuvenescimento se for doença. Aí, se for doença, você bota a cápsula do rejuvenescimento, porque ela vai te ajudar a melhorar as suas condições físicas de poder resolver aquela questão que muitas vezes tem dificuldade de se reverter pela idade. Embora eu veja muita gente me relatando em postagens na página e, particularmente, de pessoas com 90 anos, com problemas gravíssimos, que é muito comum em idade, e botar a máquina e a coisa se reverter. A pessoa está à beira de fazer cirurgia para assumir. Mas é como eu digo, vai sumir temporariamente, porque se continuar fazendo o que está fazendo e continuar envelhecendo, vai continuar fazendo aquilo ali. Então tem que ir na causa da coisa. Não adianta fazer essa programação para uma pessoa de 90 anos, porque vai sumir lá a artrite, vai sumir a dor nas costas, vai sumir lá o problema no joelho e tal, mas daqui a um mês está fazendo ele de novo. Então joga a cápsula do rejuvenescimento para ver se coloca juventude naquelas células, para que ela não tenha mais a dificuldade da idade. Bom, eu acho que isso mais ou menos contempla essas duas questões, né? Não sei se vai aparecer mais coisa, mas de qualquer maneira, quando eu fizer a programação na página, vai estar completa, né? Vai demorar talvez um pouquinho, né? Lá para as 3 horas eu consiga colocar todas as duas programações, tanto da cápsula do rejuvenescimento quanto da máquina da cura, para ficar mais completa. E assim a gente consegue avançar mais um pouco nas possibilidades que as máquinas nos trazem. Tá? Bom final de semana para vocês e até amanhã.